Olá, maçons, simpatizantes e todos aqueles que gostam desse magnífico tema chamado maçonaria. Aqui é Rosaldo Bonet, do canal Esquadra e Compasso, e hoje eu vou abordar um tema bem relevante e bem interessante. Eu acredito ser um tema que vai agregar bastante conhecimento e bastante sabedoria, não só para os maçons, mas também para quem não é maçom. Até porque é um tema vital, um tema bem relevante, né, como eu já falei, e um tema primordial para o entendimento de muitas coisas que estão no nosso entorno, no nosso universo. Mas antes de mais nada, eu queria pedir para vocês para se inscreverem no canal, deixarem aquele likezinho, deixarem comentários e para ajudar a gente com o algoritmo, para tornar esse vídeo e o nosso canal bem relevante para que esses vídeos que a gente tem gravado cheguem ao maior número de pessoas possível e que possam, de alguma forma, trazer um pouco da luz, da sabedoria e do conhecimento para essas pessoas. Até porque é conhecimento de graça, é conhecimento gratuito, né? Então, não custa nada dar esse apoio moral para o canal aqui. Além disso, tá, para quem está participando do sorteio do nosso mimo, que primeiro tem que estar inscrito no canal, hoje estarei colocando na tela a última letrinha para que a gente possa formar a palavra, e uma vez formada a palavra, vocês vão colocar nos comentários qual que é a palavra para que eu possa efetivar o sorteio ou hoje ou amanhã no decorrer do dia. Bom, dados esses recados, passadas essas mensagens, vamos ao nosso assunto, vamos à nossa pauta do dia, que é Ordo Abchao, ou a ordem vem do caos. Então, para nós entendermos um pouco sobre a ordem que é originada do caos, nós temos que entender também de outros dois princípios, que eu irei falar no decorrer desse vídeo, o da causa e efeito e o princípio do equilíbrio. Mas, antes de mais nada, nós temos que entender um pouco em relação ao caos, sobre como é que essa ordem se institui em cima do caos. Bom, o que é o caos? E vamos voltar um pouco lá nos primórdios, na criação do universo, na criação de todas as coisas, na criação do todo, né? No princípio, isso vocês podem reparar, ler no Gênesis, podem olhar também nas teorias do Big Bang. Tá? No princípio não havia nada. Não havia luz, não havia trevas, era apenas um vazio total. O espaço, tudo que nós conhecemos, era um vazio total. Pode ser até inimaginável, mentalmente inconcebível nós imaginarmos como é que é esse vazio total, porque não havia cores, não havia temperaturas, não havia formas de vida, não havia nada, mas era o nada do nada. Então não há nem como a gente passar uma imagem, dar uma forma imaginativa para vocês, uma forma, mesmo que alegórica, né, seria uma mentira passada por nós. Então era o vazio total, não existia nada, nada se criava, nada se produzia, nada ia para frente, era na realidade, como eu falei para vocês, o nada do nada. Bom, nesse caos, nesse nada, o grande arquiteto do universo, ou Deus, ou Alá, ou o nome que você queira dar para o grande criador, para o grande geômetra, né? Eu prefiro chamar ele de grande arquiteto do universo porque nada mais foi do que uma grande criação, do que uma grande arquitetura. É por isso que muitas vezes a gente nomeia o Deus cristão, o Deus muçulmano, o Deus da Torá como o grande arquiteto do universo. Mas nada mais é do que mais um nome diante de todos os outros nomes que Deus possui e que Deus se manifesta em relação a nós. Bom, com isso, o que esse grande geômetra, o grande arquiteto do universo fez? Ele, através do impulso, uns podem chamar de energia, outros podem chamar de faísca, outros podem chamar de upgrade, de apertar de botão, outros podem chamar de verbo. Então, há também vários sinônimos e vários entendimentos em relação a esse impulso, a essa primeira energização. O que ele fez? Ele, através desse impulso, ele começou a se projetar pelo espaço infinito, manifestando e delineando o universo até então vazio. Então vejam só, a partir desse primeiro ato, desse primeiro startup, né, ele começou a se expandir. O universo
quer quem acredite na teoria do Big Bang, quer quem acredite no Gênesis, vai perceber que a similaridade de vários relatos e de vários aspectos, tanto da ciência como dos aspectos religiosos da coisa. Então, esse primeiro impulso, ele originou, ele foi ou através de uma explosão, ou através de um impulso de energia, ou através da verbalização do verbo, né? Ele começou a se expandir, no início meio de forma desordenada, meio de forma desconexa, né? Mas aos poucos foi criando forma, foi se organizando, foi criando uma hierarquia, até que chegou nos tempos de hoje, até que chegou nas formas do universo como nós conhecemos até então. Nós como seres humanos, vivendo num planeta criado por esse todo, num universo teoricamente infinito e que está em constante expansão e em constante criação e morte não só dos seres vivos, mas também dos planetas, das estrelas e de tudo que nos rodeia, de tudo que está no nosso entorno aqui. Então, ao nós falarmos, tá, mesmo nós, eu me considerando nós seres humanos como um microcosmo, nós fazemos parte de um macrocosmo, de toda uma conjuntura de um equilíbrio de forças, de moléculas, de substâncias que compõem todo esse universo até então conhecido. Bom, então se a gente for ver, eu vou ler um trecho do Gênesis aqui, só para a gente ter ideia da similaridade e de como é perfeito e de como não deixa de ter um aspecto religioso e também tem um aspecto científico, né? Porque em ambos os conceitos são muito similares, tanto do Big Bang como do próprio Gênesis. Então eu vou ler um pouco do Gênesis para vocês. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: faça-se a luz, e a luz foi feita. Gênesis capítulo 1, versículos de 1 a 3. Então o que nós percebemos? Era que nesse primórdio havia uma desordem, havia um caos. Apesar que eles citam aqui o nosso planeta como exemplo, né? Mas o caos era total em todo o universo. A partir do momento que Deus começou a criar tudo, ele começou a fazer o quê? Ele começou a criar uma ordem, criar uma organização, criar um funcionamento em cima desse caos. Mas para nós entendermos um pouco sobre o que é o caos, nós temos que entender que o caos é o não manifestado por essência. É algo que não tem forma, não tem volume, não tem cor, não tem cheiro, ele é não manifestado, ele é um vazio, ele é algo que impalpável, é algo que nem nós conseguimos conceber em termos imaginativos, uma alegoria, uma figura, um formato para esse caos. É uma verdadeira desordem. Ora, então com isso, tá, o que começou a ser feito? Começou a ser feita uma organização. Essa essência não manifestada começou através de um princípio, de uma causa, né, a ser manifestada através de uma vontade, a vontade do todo. Então esses átomos, essas partículas que até então estavam dispersas, estavam desconexas, começaram a se formarem, começaram a se aglutinarem, a se conectarem, começou-se a perceber o que? A formação não só dos planetas, mas também da vida como um todo. Porque o que nós somos? Nós somos nada mais do que energia, do que átomos, do que uma essência manifestada dentro de um corpo físico, né? E isso é um dos princípios criadores, é um princípio universal, que para haver ordem, tem que haver um caos preliminar, haver uma desordem preliminar, porque você só consegue ordenar as coisas dentro de uma desordem. Imagine lá, você chega na tua casa, está tudo desorganizado, está um caos na tua casa,
o que você vai fazer? Você vai colocar ordem, você vai organizar, você vai... Para quem tem filho pequeno, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então, muitas vezes, quando você tem filho pequeno, você chega na tua sala, você mal consegue andar, né? Então, você pega os brinquedos, vai juntando, vai organizando nas caixas, vai separando eles e vai fazendo o quê? Vai criando uma ordem no caos que o teu filho instaurou na sua sala, no quarto dele ou qualquer outro lugar, né? Então você vai conectando, você vai aglutinando o que estava bagunçado, o que estava desorganizado, o que não tinha forma, o que não tinha volume, o que não tinha uma aparência, não tinha uma hierarquia. Bom, com isso, os átomos começam a formar as moléculas, que são substâncias que formam a matéria. Essas moléculas, formando a matéria, elas vão formar o quê? As células, os tecidos, os órgãos e nós como um todo, porque nós não deixamos de ser pequenos universos dentro de um grande universo, né? Se você for olhar para nós, tá? O que é um ser humano? Tá? São pequenos universos dentro de um grande universo. Então, cada molécula, cada célula nossa é uma pequena galáxia, é um pequeno sistema planetário e assim por diante. Assim como nós estamos inseridos dentro de um sistema planetário que está inserido dentro de uma grande galáxia que está inserido dentro de um universo que até então é infinito em termos de conhecimento do homem. A gente não sabe se aonde está o fim dele, se ele tem um fim, quais são as limitações desse grande universo. Então tudo isso, tá? Esse corpo material, ele também tem uma essência, ele tem um princípio, tá? Que é o quê? Que são os espíritos, que é a nossa alma que condiciona a gente a essas reflexões, a esses pensamentos. Porque senão nada mais nós seríamos do que seres inanimados, seres irracionais. Então, o homem é o homem justamente por quê? Porque nós somos providos de um espírito, de uma alma, de uma entidade que organiza a desordem dentro do nosso corpo. E o nosso corpo, como eu já falei para vocês, nada mais é do que um pequeno universo dentro de um grande universo. Então, o grande Criador, a partir desse verbo, a partir dessa energia, a partir desse princípio criador, o que ele fez? Ele colocou ordem nesse caos, ele colocou ordem nessa desorganização. É interessante a gente notar que a palavra caos, ela é uma palavra de origem grega, ela é uma palavra que significa confusão, desordem, perturbação. Ora, mas na teologia grega, porém o caos nada mais era do que tudo que existia antes de surgir o universo, ou seja, o vazio, o nada. Então, antes do nosso surgimento, o que havia? Havia um vazio imenso. E é interessante a gente perceber que várias religiões, vários povos antigos, vários conceitos partem do mesmo pressuposto, que no começo, no início, havia um nada, não havia forma de vida, havia um espaço vazio que depois, através de uma manifestação de um princípio criador, começou o quê? Começou essa expansão, essa organização, essa hierarquia universal na qual nós vivemos, né? Então, de forma bem resumida, é da desordem que nasce a ordem. Você só vai ter a ordem a partir da desordem. Veja só que aí a gente já entra aonde? Na causa e no efeito. Por quê? Porque qual que é a causa? A desordem. E qual que é o efeito? A ordem. Então, o caos, nós ao estabelecermos um padrão organizado para uma desordem aparente, nós estamos gerando através da lei da causa e efeito, tá? O que? Uma organização, uma hierarquização do todo, algo palpável. Tá? Então, existem também algumas teorias que eu não vou entrar muito em relação a isso nesse vídeo,
justamente por quê? Porque são teorias que são mais teorias do nosso dia a dia, por exemplo, como o efeito borboleta, ou outras teorias que envolvem o caos. Talvez num outro vídeo eu possa falar um pouco melhor, né? Mas eu vou partir agora para a lei da causa e do efeito. Bom, o que é a lei da causa e efeito? A lei da causa e efeito, na realidade, ela acompanha e regula nós seres humanos desses primórdios, desde a sua evolução. Por quê? Tudo é causal e por ser causal vai ocasionar um efeito, um efeito bom ou um efeito ruim, um efeito positivo, um efeito negativo. E isso também vai depender um pouco da lei do equilíbrio, que eu vou falar um pouco mais para frente desse vídeo. Bom, então todas as leis, como a vida, tem no princípio da causa e efeito uma regra universal, uma regra primordial, porque, como eu já falei para vocês, na desorganização como causa, a partir do momento que teve um princípio criador, um verbo, o efeito foi o quê? O que aconteceu? Foi justamente a organização desse todo, desse universo como nós conhecemos até então, né? Então, e não há exceção. Tudo é regido por essas leis universais, por esses três princípios universais, que é o da ordem e do caos, que é a da causa e do efeito, e que é do equilíbrio. Então, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos de causa e efeito. Se o agricultor plantar milho, o que ele vai colher? Tomate? Não, ele vai colher milho. Se ele plantar tomate, ele não pode colher soja, ele vai ter que colher tomate. E assim é toda a lei da causa e efeito. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar a positividade, você vai colher a positividade. Se você plantar negatividade, você vai gerar negatividade para você, para o teu universo energético que está no seu entorno. Então a causa sempre, nesses nossos exemplos, será o plantio e o efeito a colheita. E assim é também para todos os outros aspectos regulamentados por essa lei, que também é conhecida como lei do plantio e da colheita. Ora, com isso, o que a gente percebe? Tá? Em tudo há uma causa, um princípio criador, né? Para ser mais exato, não é só um princípio. Em toda causa há um princípio criador. E o efeito, na realidade, nada mais é do que a manifestação sobre o não manifestado, aquilo que ainda não está manifestado, ou seja, a essência do caos. Tá? Então, essa é o efeito a causa e efeito sobre o ordo ab caos, a ordem que vem do caos, né? Se não houver um princípio para organizar, para uma manifestação em relação a essa não manifestação que nós definimos como caos, né? Ele sempre vai ser algo desorganizado. Então, nos relatos bíblicos, no Big Bang, o que aconteceu? A causa foi o princípio, foi o verbo, foi a fagulha divina, a ignição divina, o startup lá do grande arquiteto do universo, para que tivesse como efeito o que? A criação do universo, a organização daquilo que estava bagunçado, daquilo que estava desorganizado, daquele vazio total, daquele ambiente totalmente inóspito, né? Então, a partir desse momento, mesmo que num primórdio, nos primeiros tempos, meio que de forma desorganizada, a expansão do universo se deu início. Então, é aí que é regido uma das grandes leis universais. Mas a gente não pode falar de causa e efeito também sem falar no equilíbrio. Por quê? Porque a organização do universo, a organização de tudo que nos rodeia, só é possível se houver um equilíbrio de forças, se houver um equilíbrio de energias. Então, para vocês entenderem, só vai haver um próton se houver um elétron, só vai haver luz se houver trevas, só vai haver calor se houver frio.
Então, essa bipolaridade é que rege o equilíbrio, é que vai também e vai gerar também através da relação das causas e efeitos, contratempos em relação ao universo. Então, uma vez que há um desequilíbrio em uma das pontas, com certeza será a causa de algum efeito ou perverso, ou nocivo, ou positivo. Então, a lei do equilíbrio é essa lei que rege a gravidade, que rege o cosmos como um todo, né? Ela está diretamente ligada para causa e efeito e também em relação à ordem que vem do caos. Por quê? Para que se ponha ordem no caos é preciso de organização. E a organização só é possível pelo equilíbrio das coisas, pelo equilíbrio das forças. E dessa forma é que o mundo se organiza. A lógica, ela nasce onde era a desordem, tá? E a ignorância passa a ser combatida a partir do momento que a gente começa a perceber a ciência, né? Então surge então a ordem dentro do caos, mesmo no nosso caos interno, na nossa desordem mental. Muitas vezes a gente precisa o quê? Precisa organizar as nossas ideias, concatenar as nossas ideias, para quê? Para que conseguir um equilíbrio. É o yin e o yang, como eu falei para vocês, é o frio e o quente. Essa bipolaridade, essa contraposição de forças, que também é uma lei universal, uma lei muito importante e uma lei muito relevante para o equilíbrio do universo e para que a gente permaneça nesse processo evolutivo e expansionista ocasionado lá atrás pela ordem que foi gerada pelo caos inicial, né? Ora, mas e onde que isso se aplica na maçonaria? Bom, dado toda essa teorização que eu passei para vocês, vemos na atuação de uma inteligência suprema, na atuação do grande arquiteto do universo, que eu já falei para vocês que se compara a um arquiteto na elaboração de um grande edifício cósmico, né? Na elaboração de do grande templo universal, e nós somos os pequenos templos, os pequenos tijolinhos que fazemos parte desse grande templo. O que lhe dá a ideia? Tá? A ideia é de que o grande arquiteto, ao dirigir essa obra de construção do edifício universal, né, ele, de alguma forma, de alguma maneira, ele precisou primeiro de uma causa e de um efeito, ele precisou das leis do equilíbrio. Para quê? Para manifestar o que não tinha sido manifestado, para organizar o caos primordial. E assim é todo o universo. E a maçonaria, por ser uma alegoria das leis universais, né, o que ela nos passa? Então, na maçonaria, a tradição de que o cosmos se constrói a partir de uma dialética dos opostos. Então, a gente percebe, por isso que na maçonaria temos aquele piso de ladrilhos brancos e pretos. Por quê? Porque é essa dialética dos opostos, que remete ao quê? Remete ao equilíbrio, ao constante equilíbrio de forças. Então, o branco com o preto, o poderoso com o fraco, o negativo com o positivo, o elétron e o próton, o branco, a luz e as trevas, e assim por diante, e assim constantemente. Então, essa dialética, tá? Onde que ela se reflete na maçonaria? Ela se reflete justamente na busca da virtude, porque o maçom deve combater os seus vícios e sempre estar buscando as virtudes. Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla de cavar masmorras aos vícios e erguer templos da virtude. Porque a partir do momento que você cava masmorras aos vícios, você está organizando o teu caos interior. Você está colocando ordem nas confusões que são originadas desses vícios, dessas máculas na tua pedra bruta, né? Então, a partir desse momento que você consegue um princípio criador, você vai ter como efeito o quê? A busca da
da perfeição, a busca da construção do teu templo interno. Então, na topografia do inconsciente humano, o mal e o bem sempre estiveram e sempre estarão conectados, né? Como são as cores, como são as temperaturas, como são os sons, as direções, etc. Assim, tá, é que se desenvolveram as tradições que informam que o bem se encontra no claro, no silêncio, no frio, ou calor extremo, né? Ou no leste, e que o mal é a escuridão, que o mal é o barulho, que o mal é o clima temperado, que o mal é o oeste, etc. Então são alegorias que buscam o quê? Buscam, através do simbolismo, levar nós a entendermos esses três princípios, o da ordem, vem do caos, o da causa e efeito e do equilíbrio, porque são forças, leis universais conexas, né, e que fazem parte não só do universo, mas de nós pequenos seres universais, pequenos templos que buscam o seu aprimoramento e buscam a sua virtude. Então não é bem relevante, né, porque para quem é maçom vai perceber em vários aspectos na ritualística da maçonaria, nos próprios templos, na própria planta orientada do Ocidente para o Oriente, geralmente é onde nasce o Sol, né? A marcha dos irmãos e a relação do Yin e Yang. Então, esses equilíbrios eles estão muito presentes dentro das alegorias da maçonaria. A lei da causa e efeito também está muito presente na maçonaria. Por quê? Porque para cada ato que você fizer, vocês têm que estar preparado para os efeitos que eles vão transmitir, para os efeitos que eles vão ocasionar na tua vida ou no teu entorno, né? E isso daí gera o quê? A teoria do caos, é o efeito borboleta, é o efeito que às vezes um pequeno ato vai gerar uma transformação tão grande que pode levar a humanidade tanto para o bem como para o mal, tanto para uma nova vida como para a morte, porque assim é o universo. Então, a partir do momento que, por exemplo, um mísero cometa cai na Terra, ele pode acabar com toda a vida do nosso planeta. Ele pode desestabilizar o nosso planeta e criar um efeito dominó em todo o nosso sistema planetário. E do nosso sistema planetário para a nossa Via Láctea e assim por diante, até que vire um caos novamente, e com base nesse caos vai ter que entrar um outro princípio, uma outra força causadora, para que o efeito seja uma reorganização, uma organização. Com isso, eu creio que deu para dar uma pincelada bem básica nesse tema, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo seja bem aproveitado e que no mínimo traga, nem que seja 10%, 1% de conhecimento e sabedoria para vocês. Era o que eu tinha para o momento. Um tríplice fraternal abraço, saúde e força união do irmão Rosaldo.